Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num material fundamental, ainda que bem denso, são trechos da E-Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular, publicada lá em 2013, né, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É um documento e tanto, viu? Feito por muitos especialistas. E a nossa missão aqui é tentar destilar o essencial desse guia, o que os cardiologistas brasileiros, naquela época, achavam que era, assim, crucial para prevenir doença do coração. Quais eram as estratégias-chave e o que, segundo eles, realmente funcionava. Tinha comprovação. Ok, vamos explorar isso então. Vamos lá. O ponto de partida parece entender o risco de cada um, porque não é igual para todo mundo, certo? Como é que as diretrizes propunham essa avaliação? Exato. Risco individual. As diretrizes de 2013 propunham uma estratificação bem organizada, sabe? Em etapas. Para isso, usavam ferramentas como o Score de Risco Global, o RRG, né? Que buscava estimar o risco de eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos. Certo, 10 anos. Isso. E também o risco pelo tempo de vida, o RTV. Esse era mais focado em estimar o risco ao longo da vida, principalmente para pessoas acima de 45 anos. Entendi. Bom, a ideia era seguir 4 fases. A fase 1 era bem direta. Identificar se a pessoa já tinha alguma doença aterosclerótica estabelecida, tipo doença coronária, cerebrovascular ou arterial obstrutiva periférica. Aquela que afeta as pernas, né? Isso, ou condições que aumentam muito o risco, como diabetes tipo 1 ou 2, ou doença renal crônica, a DRC, já num estágio mais avançado. Quem já se encaixava aí, Gera alto risco. já era automaticamente considerado de alto risco, com mais de 20% de chance de eventos em 10 anos. Bem alto mesmo. Não precisava nem seguir adiante na classificação. Entendi. É uma triagem inicial, então, para os casos mais óbvios, mais graves. E para quem não se encaixava nessa fase 1. Aí entrava a fase 2. Nessa fase, se calculava o risco em 10 anos usando aquele score de risco global, o EARISC. Isso classificava as pessoas em baixo risco, que era menos de 5%, Ok. risco intermediário, que para homens era entre 5% e 20%, e para mulheres entre 5% e 10%, e alto risco, né? Homens acima de 20% e mulheres acima de 10%. Certo, uma classificação mais numérica. Mas esse risco intermediário parece uma zona meio cinzenta, né? Exato. Por isso mesmo existia a fase 3, que era específica para quem caía nesse risco intermediário. Nessa fase, a ideia era buscar os fatores agravantes. Fatores agravantes. O que seriam? Olha, se a pessoa tivesse pelo menos um desses fatores, ela era reclassificada, ia para alto risco. E o que chama atenção aqui é a lista, sabe? Incluía ter a proteína C reativa ultrassensível acima de 3 mg/litro. Marcador de inflamação. Isso, um histórico familiar de doença coronária que apareceu cedo, antes dos 55 anos nos homens, ou 65 nas mulheres da família, ou então sinais de que a aterosclerose já estava ali, mesmo sem dar sintoma nenhum. Os sinais subclínicos, então. Coisas que a pessoa nem sente no dia a dia. Precisamente. Como, por exemplo, uma espessura maior que 1 milímetro na parede da artéria carótida, que a gente vê no ultrassom, ou um score de cálcio nas artérias coronárias acima de 100, isso detectado por tomografia. Entendi. Ou ainda um índice tornozelo braquial menor que 0,9. Isso sugere problema na circulação das pernas, a tal da DAP, doença arterial periférica. E ter os critérios para síndrome metabólica também contava como agravante. Nossa, são vários pontos. Sim. Isso mostra como esses sinais, que a pessoa não percebe, podem mudar bastante a avaliação de risco dela. Faz todo sentido. E a fase 4, qual era o papel dela? A fase 4 era a avaliação do risco pelo tempo de vida, o RTV. Era para pessoas com mais de 45 anos. Servia especialmente para sensibilizar quem estava ali no risco intermediário, sabe? Mostrando o panorama a longo prazo e reforçando a importância de agir, de prevenir. Ok, então é um processo bem detalhado. Checar a doença existente, calcular o risco em 10 anos, refinar com esses fatores agravantes meio escondidos e, por fim, olhar a perspectiva da vida toda. Entendi. Uma vez que se conhece o risco,
Imagino que o foco vá para o estilo de vida, né? Dieta e exercício sempre aparecem. Mas o que especificamente essas diretrizes de 2013 destacavam? Tinha alguma surpresa aí? Sim, o foco era muito em padrões alimentares saudáveis, sabe? Mais do que em nutrientes isolados. A dieta DASH, que é a sigla para Dietary Approaches to Stop Hypertension, era bastante recomendada. A dieta para pressão alta. Exato. Ela é rica em frutas, vegetais, fibras, laticínios magros e pobre em gordura saturada e total. E tem comprovação que ajuda mesmo a reduzir a pressão arterial. Certo. Agora, um ponto que talvez surpreenda muita gente. Essas diretrizes de 2013 foram notavelmente firmes sobre a falta de evidência para recomendar a suplementação rotineira de vitaminas, tipo A, B, C, D ou E, ou mesmo de ácidos graxos ômega 3, o EPADH, com o objetivo específico de prevenir doença cardiovascular. Seja prevenção primária, antes de ter a doença, ou secundária, para quem já teve algum evento. Puxa, isso é importante destacar. Mesmo a vitamina D, que já era super comentada na época, né? Associada a vários marcadores de saúde. Mesmo a vitamina D. Apesar de alguns estudos observacionais mostrarem sim uma associação entre níveis baixos e maior risco, as diretrizes de 2013 concluíram que não tinha naquele momento prova suficiente de ensaios clínicos, aqueles estudos mais robustos, né, para recomendar a suplementação visando especificamente a prevenção de doença cardíaca. Entendi a distinção. É crucial. É uma distinção que muita gente talvez não faça. E quanto ao ômega 3, a recomendação de suplementar ficava bem restrita, só para casos de triglicerídeos muito altos. A hipertrigliceridemia grave acima de 500 mg por decilitro. E em doses elevadas, tipo 2 a 4 gramas por dia. E o objetivo nem era o coração diretamente. O objetivo principal aí era reduzir o risco de pancreatite que pode acontecer com triglicerídeos tão altos. Não era focado em reduzir evento como infarto ou AVC, sabe? O que se mantinha firme mesmo era a recomendação de comer peixe regularmente. Pelo menos 2 vezes por semana, como parte de uma dieta saudável, e especialmente para quem já teve infarto. Entendi. É quase um balde de água fria e muita expectativa sobre suplementos, pelo menos olhando pela ótica de 2013. E sobre atividade física, era só aquele mexa-se mais genérico? Não, as diretrizes diferenciavam bem. Atividade física é qualquer movimento que gaste energia. Agora, exercício físico é diferente. É planejado, é estruturado, repetitivo, tem o objetivo de melhorar a aptidão física. Certo. A recomendação geral para adultos era acumular pelo menos 150 minutos por semana de exercício aeróbico de intensidade moderada, tipo uma caminhada rápida que ainda permite conversar. Ou, se fosse mais intenso, 75 minutos de intensidade vigorosa, como corrida, que aí já dificulta a conversa. E isso distribuído na maioria dos dias da semana. E só o aeróbico bastava? Ou tinha mais coisa? Idealmente, não. A recomendação era combinar o aeróbico com exercícios de fortalecimento muscular. Musculação, por exemplo. Pelo menos 2 vezes por semana, trabalhando os grandes grupos musculares. Ah, importante isso. Sim. E tinha um claro benefício dose-resposta. Quanto mais ativo, melhor. Mas o maior salto de saúde vinha ao tirar a pessoa do sedentarismo total, sabe? Sair do zero. A baixa aptidão física era vista como um fator de risco por si só. E, além disso, alertavam para reduzir o tempo em comportamento sedentário. Ficar muito tempo sentado vendo TV, no computador, essas coisas. Interessante essa ênfase na combinação de aeróbico e força, e também em combater o tempo sentado. Além do estilo de vida, as diretrizes com certeza abordavam os grandes fatores de risco, né? Os vilões clássicos. Vamos falar deles. Fumo, pressão alta, colesterol e obesidade. Começando pelo tabagismo. O tabagismo era classificado sem rodeios como um fator de risco maior. As diretrizes de 2013 já mencionavam uma queda na prevalência no Brasil, citavam dados do Vigitel, que é aquele sistema de vigilância por telefone, né? Sim, o Vigitel. Dados de 2012 que apontavam 14,8% de fumantes adultos.
mesmo com a queda, continuava sendo um problema enorme. Um ponto-chave era a prevenção da iniciação, claro, especialmente em jovens. Sugeriam aquela abordagem dos 5 As: perguntar, aconselhar, avaliar, ajudar e acompanhar, adaptada para a idade. E para quem já fumava? Para quem já fumava, a cessação era prioridade total. A recomendação era forte para combinar abordagens. Aconselhamento, seja breve ou intensivo, tipo terapia cognitivo-comportamental, e tratamento farmacológico. Remédios para ajudar a parar? Isso. Eram considerados de primeira linha, com forte nível de evidência, classe 1, nível A, que é o mais alto. A terapia de reposição de nicotina, adesivos, gomas, pastilhas, a bupropiona e a vareniclina. Citavam estudos mostrando que esses medicamentos aumentavam bem as chances de parar de fumar em comparação com placebo. A nortriptilina era uma opção de segunda linha. Medicação parece mesmo a estratégia mais robusta, né? Porque a dependência da nicotina é física e psicológica. E a hipertensão arterial sistêmica, a famosa RAS. A RAS, geralmente definida por pressão arterial de 140 por 90 milímetros de mercúrio ou mais, era outro fator de risco de enorme peso. A prevenção primária focava muito naquelas mudanças de estilo de vida que a gente já falou. Dieta saudável tipo DASH. Reduzir o sal. A redução drástica do sal. A meta era menos de 5 gramas de sal por dia, o que dá uns 2 gramas de sódio, mais ou menos. Moderação no álcool, atividade física regular, controle de peso e manejo do estresse. E quando isso não era suficiente? Bom, essas mesmas medidas eram a base do tratamento inicial, se não fossem suficientes para controlar a pressão. Aí entrava a terapia com medicamentos. As classes principais recomendadas como primeira linha, classe 1, eram os diuréticos tiazídicos, tipo hidroclorotiazida, clortalidona. Clássicos. Sim, os bloqueadores dos canais de cálcio, de longa duração, os inibidores da ECA ou os bloqueadores do receptor da angiotensina, os BRAS. E os beta-bloqueadores. Estes últimos tinham algumas ressalvas para uso isolado em certos casos, mas eram muito valiosos em situações específicas como pós-infarto ou na insuficiência cardíaca. E qual era a meta de pressão? A meta geral era manter a pressão abaixo de 140 por 90 milímetros Hg, talvez até mais baixa em pessoas com diabetes ou doença renal. E também destacavam muito a importância de medir a pressão fora do consultório, com a MAPA, aquela monitorização de 24 horas, ou a MRPA, que a pessoa mede em casa, para ter um diagnóstico e um controle mais precisos. Certo. Então, se o estilo de vida não basta para a pressão, entram os remédios. Como essa abordagem se compara ao manejo do colesterol e triglicérides, a dislipidemia? Porque aí as medicações, especialmente as estatinas, parecem entrar em cena bem cedo, né? A abordagem para dislipidemia também era muito dependente do risco cardiovascular global da pessoa, aquele que a gente calculou lá no início. Quanto maior o risco, mais rigorosas eram as metas para o LDL colesterol, o chamado colesterol ruim. Faz sentido. E as estatinas eram, de fato, a pedra angular do tratamento para baixar um LDL. Também classe 1, nível A, a eficácia delas é dose dependente. Existe até a chamada regra dos 6%, que diz que dobrar a dose de uma estatina geralmente reduz o LDL em mais uns 6 a 7%, em média. Interessante. E os efeitos colaterais que muita gente teme? Sim, eles existem. Dores musculares, a mialgia podem ocorrer, mas a forma grave, que é a rabdomiólise, é bem rara. Se a meta de LDL não fosse atingida só com a estatina, mesmo na dose máxima tolerada, a ezetimiba era uma opção para associar. E outras classes de remédios para gordura no sangue? Fibratos, niacina? Olha, quanto a outras classes, como fibratos e niacina, as diretrizes de 2013 já apontavam estudos que estavam questionando o benefício adicional delas na redução de eventos cardiovasculares maiores, infarto, AVC, quando usada junto com estatinas na maioria dos pacientes. E o ômega 3, como a gente já disse, ficava bem restrito para os triglicerídeos muito altos, acima de 500, para prevenção de pancreatite. Entendido. E a obesidade? Um problema que só cresceu desde 2013, infelizmente. Pois é. As diretrizes já sinalizavam com bastante preocupação a tal transição nutricional no Brasil e o aumento alarmante da obesidade e do sobrepeso.
citavam dados mostrando que nos 34 anos até 2009, a obesidade tinha quadruplicado em homens e dobrado em mulheres no país. Impressionante. Estava naquela tríade: dieta com restrição calórica, algo em torno de reduzir umas 500 quilocalorias por dia, aumento da atividade física, com meta de 30 a 60 minutos por dia na maioria dos dias, e redução do sedentarismo. E medicamentos para a obesidade? Medicamentos como Orlistat e Sibutramina eram mencionados como coadjuvantes. Mas tinha um alerta importante para a Sibutramina em pacientes que já tinham doença cardiovascular. A cirurgia bariátrica era considerada para casos graves, IMC de 40 ou mais, ou 35 ou mais com comorbidades como diabetes ou hipertensão que não respondiam ao tratamento clínico. Certo. E um conceito interessante que já aparecia era o de ambiente obesogênico, especialmente pensando em crianças, reconhecendo como o meio em que a gente vive influencia nessa epidemia de obesidade. Além desses pilares todos, risco, estilo de vida, os 4 grandes fatores, as diretrizes parecem ter ido além, né? Conectando a saúde do coração a outras condições que talvez não sejam tão óbvias para todo mundo. Sim, e essas conexões são bem reveladoras. Por exemplo, as diretrizes apontavam que pessoas com doenças autoimunes, inflamatórias crônicas, como lúpus, o LS, e artrite reumatoide, AR, têm um risco cardiovascular aumentado. Por quê? Pela inflamação. Isso Tanto pela inflamação persistente do próprio corpo, quanto por uma maior frequência dos fatores de risco clássicos nessas populações. Elas precisavam de uma avaliação de risco mais atenta, mesmo que não houvesse metas de tratamento específicas diferentes para elas. Entendi. O que mais? Outro ponto curioso era a relação entre influenza, a gripe, e eventos cardiovasculares. Havia uma associação observada. Parecia que ter gripe aumentava o risco de eventos agudos, como infarto. A vacinação contra a gripe já mostrava algum benefício em prevenção secundária. Para quem já teve problema. Exato, em quem já tem doença coronária. Baseado em estudos como o Fluviax, mas naquela época, em 2013, ainda faltavam dados fortes para recomendar a vacina rotineiramente para prevenção primária em pessoas saudáveis do ponto de vista cardíaco. E condições como a doença renal crônica, a DRC, e a doença arterial periférica, a DAP, como mencionei antes, eram vistas como marcadores poderosos de alto risco cardiovascular e frequentemente coexistem com outros problemas. E que outras condições menos óbvias foram mencionadas? Tinha mais alguma coisa? Tinha, sim. Havia menção a outras associações com maior risco cardiovascular, como a apneia obstrutiva do sono. Ronco e paradas respiratórias durante o sono. Isso, a disfunção erétil também. E até a periodontite, que é a doença crônica da gengiva. Os mecanismos exatos ainda estavam em estudo, mas provavelmente envolviam inflamação sistêmica e problemas na função dos vasos sanguíneos, a tal da disfunção endotelial. Quem tivesse essas condições deveria ter o risco cardiovascular avaliado com mais cuidado. Interessante como tudo se conecta. Pois é. E, fundamentalmente, os fatores psicossociais. Baixo nível socioeconômico, depressão, ansiedade, hostilidade, estresse crônico. Tudo isso não só aumenta o risco diretamente, mas também cria uma barreira enorme para a adesão ao tratamento e às mudanças de estilo de vida. Ah, a adesão. O grande desafio. Exatamente. É um calcanhar de Aquiles. As diretrizes citavam dados preocupantes. Algo como só metade dos pacientes continuavam usando as estatinas ou os antihipertensivos 1 ano depois de um infarto agudo do miocárdio. Metade. Nossa, é muito pouco. Muito baixo. Por isso, recomendavam avaliar esses fatores psicossociais e usar estratégias para melhorar a adesão. Coisas como simplificar o esquema de remédios, melhorar a comunicação médico-paciente, oferecer apoio psicológico e social. Essa questão da adesão é realmente crítica, né? Porque não adianta ter as melhores recomendações se elas não são seguidas na prática. E a prevenção não começa só na vida adulta, certo? O que diziam sobre crianças e adolescentes? Exatamente, a prevenção começa na infância. Tinha uma sessão dedicada a isso.
Abordavam o rastreio e manejo da dislipidemia, recomendando avaliar colesterol a partir dos 2 anos em crianças com histórico familiar de risco ou outros fatores. Desde cedo mesmo. Sim, da obesidade também, usando curvas de crescimento da OMS e indicando o tratamento multidisciplinar. E da hipertensão, medindo a pressão a partir dos 3 anos de idade. Para essa turma mais jovem, a recomendação de atividade física era ainda maior, pelo menos 60 minutos por dia, de intensidade moderada a vigorosa. E um limite bem claro para o tempo de tela. TV, videogame, computador. Menos de 2 horas por dia. Regras importantes para criar hábitos saudáveis desde o início. E rapidamente, para a gente fechar, sobre leis e políticas públicas. Elas entram nesse cenário da prevenção cardiovascular? Com certeza. O exemplo mais forte citado era a legislação anti-fumo no Brasil, reconhecida como um fator super importante na redução do tabagismo que a gente viu. Verdade. Isso mostra que políticas públicas que promovem ambientes saudáveis são essenciais. E vai além do fumo, né? Regular publicidade e composição de alimentos, sal, gordura trans, garantir acesso a medicamentos, criar espaços seguros para atividade física nas cidades, exigir rotulagem nutricional clara nos alimentos é uma frente indispensável, embora sempre sujeita a desafios e pressões, claro. Ufa, realmente uma visão bem abrangente dessas diretrizes de 2013. Então, se a gente fosse resumir a mensagem central, a prevenção cardiovascular é complexa sim, mas tem pilares bem claros. Conhecer o próprio risco individual é o ponto de partida fundamental. Essencial. Adotar um estilo de vida saudável de forma consistente é crucial, com foco em padrões de dieta e níveis de atividade física que tenham evidência, né? E um olhar bem cético sobre suplementos sem comprovação robusta. Exato, baseado em ciência. Controlar rigorosamente fatores como pressão, colesterol, peso é mandatório. Abandonar o fumo sem meio termo. E não menos importante, cuidar da saúde mental e, claro, da adesão ao tratamento. Lembrando que tudo isso, idealmente, começa desde a infância. Perfeito. O documento reforça muito essa ideia de abordagem multifatorial, integrada. Não é uma única medida isolada, sabe? Mas a combinação, a sinergia de várias estratégias é que maximiza a proteção. E talvez um ponto final para a nossa reflexão seja justamente esse, o desafio enorme de traduzir recomendações tão bem fundamentadas cientificamente Em ações práticas. em ações práticas e sustentáveis no cotidiano das pessoas e também na organização dos serviços de saúde. Como é que a gente supera as barreiras individuais, sociais, estruturais para que essa prevenção cardiovascular, tão bem delineada no papel, se torne uma realidade efetiva para a população brasileira em larga escala? É uma questão complexa. Cair a reflexão sobre essa ponte necessária entre o conhecimento e a prática. Esperamos que esta análise detalhada das diretrizes brasileiras de prevenção cardiovascular de 2013 tenha sido útil e, quem sabe, esclarecedora. Até a nossa próxima exploração.